Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast periódico. E nesse episódio, mais uma entrevista. Vamos entrevistar Wallace Andreoli Guedes, que é historiador, crítico de cinema, doutor pela Universidade Federal Fluminense, autor do livro Política como Produto para Frente Brasil, Roberto Farias, de Ditadura Militar. O Wallace pesquisa a relação da produção cinematográfica a regimes autoritários, especificamente, né, a ditadura militar no Brasil, que foi de 1964 a 1985. Prezado Wallace, primeiramente agradecer por você ter aceito o nosso convite. Oi, Anderson, eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui conversando contigo, com seus ouvintes. E espero poder contribuir aqui com essa conversa para todas as reflexões aí, né, sobre cinema e história, cinema em regimes autoritários, censura ao cinema, que também eu sei que são temas comuns a nós dois, né, que interessam a nós dois. Eu acho que vai ser muito bom vai ser muito bom esse papo. Bom, Wallace, a primeira questão é a seguinte, né, que na historiografia brasileira recente, especificamente a historiografia que pesquisa a ditadura militar brasileira, tem evoluído, tem trazido objetos e recortes fora assim, de abordagens mais macropolíticas, macrosociais, e o teu livro ele se destaca por você pegar um recorte super interessante, pegar especificamente esse filme de 1982, do Roberto Farias, em que você faz aí uma rica historicização. Você entrevista, inclusive, o próprio Roberto Farias, né, em 2015, né, e o Roberto Farias já partiu, né, deixou esse legado impressionante para o país. Então, eu lhe pergunto como é, né, já que você tem como base também alguns autores, você cita o Marco Ferro, né, que fala da fonte fílmica, né, para poder fazer como objeto de pesquisa. Como foi a composição do seu trabalho com essa base de observar os filmes para contextualizar a ditadura militar? Tá certo, Anderson. Então, eu tenho essa formação, né, você até falou um pouco eu tenho essa formação interdisciplinar, né, entre a história e o cinema, por conta também de uma atuação como crítico de cinema. Então, eu acho que o grande desafio na definição desse objeto e na definição de uma abordagem para esse objeto de pesquisa foi justamente tentar encontrar um equilíbrio dentro dessa relação interdisciplinar, né, entre história e cinema. Eu acho que existem certos aspectos da formação de historiador, né, que possibilitam uma série de contribuições, né, olhar mais complexo para o cinema enquanto objeto, né, toda a nossa preocupação com uma dimensão contextual, né, de entender como que um eventual contexto histórico, político-social, como que ele vai aparecer, né, se manifestar, deixar marcas ali no cinema, né. Então eu acho que esse é um caminho importante, né, e muitos historiadores antes de mim já vêm trabalhando com isso, já vêm fazendo esse esforço, né. E ao mesmo tempo, pensando no caminho inverso, né, a formação mais ligada ao trabalho com o cinema, com a crítica de cinema, com a reflexão sobre os filmes, também me possibilitou aqui trazer uma contribuição que eu acho que, às vezes, na história, quando nós, historiadores, eventualmente nos debruçamos sobre os filmes, a gente não tem tanto um instrumental, né, mais teórico, trazido justamente desse campo da análise fílmica, né, da teoria do cinema. A gente tende a talvez não dar tanta atenção a isso. E aí eu acho que essa formação, né, essa minha formação na área
da crítica de cinema também possibilitou trazer isso para definir uma maneira de abordar o meu objeto de pesquisa, né? Então, você chegou a ler meu livro, né? E acho que quem eventualmente dos seus ouvintes também leia o livro vai perceber isso, né? Assim, que o meu livro, na verdade, meu livro é resultado do meu trabalho de doutorado na UF, né? E tanto na tese quanto no livro, eu busco ali ter um cuidado muito grande na maneira de se pensar o cinema enquanto objeto, né? De dar um protagonismo ao próprio filme, né? Eu trabalho com um filme como objeto central na minha pesquisa, que é o filme Pra Frente Brasil, que você já lembrou aí, mas também acabo trazendo outros filmes, né, para dialogar com ele, tanto filmes do mesmo diretor, filmes do mesmo contexto histórico e outros filmes de outros momentos, mas que trazem para mim ali algumas contribuições importantes para se pensar o Pra Frente Brasil. Então eu acho que é muito esse movimento de dar protagonismo ao cinema em si, ao filme em si, ou aos filmes em si, né, quando a gente está falando de um universo um pouco mais amplo de filmes, né. E aí, para isso, é fundamental justamente esse instrumental, né, de ter ali um certo contato com o campo da teoria do cinema, com o campo da crítica de cinema, da análise fílmica, né, para a gente não correr o risco de ficar só explicando os filmes a partir do contexto, né? Claro que o contexto histórico importa, ele tem um peso, mas não é só ele, e muitas vezes não é sequer primordialmente ele que vai explicar um determinado filme ou um determinado conjunto de filmes, né? Então, a própria estrutura do meu trabalho, né, tanto do livro quanto da tese, eu acho que ela é um pouco sintoma desse tipo de preocupação, né? Eu organizo lá o texto, né, tendo um primeiro capítulo, né, que é o capítulo mais, é o maior capítulo, né, que é um capítulo de análise justamente do filme, do Pra Frente. E aí é uma análise que está sempre dialogando com esse contexto histórico, está dialogando com outros filmes, está dialogando com um aspecto, né, que eu acho que é muito importante quando a gente está falando de cinema. Aliás, essa semana eu até dei uma aula em que eu falei muito exatamente disso, que é o quanto os filmes eles são construídos em diálogo com a tradição, né, com as tradições da própria história do cinema, né, tradições estilísticas, sobretudo, tradições estéticas, né, que se constituem dentro da história do cinema. E essa é uma preocupação minha ali, nesse sentido de buscar localizar esses diálogos que o Pra Frente Brasil vai estabelecendo com outros filmes, tanto brasileiros quanto de outros países também, né? E aí, a partir desse primeiro olhar, né, que eu lanço no início do meu trabalho pro filme, que é o meu objeto, eu vou buscando esse escopo, né? Então aí eu vou ter um capítulo lá em que eu analiso o processo da censura, né, desse filme, do Pra Frente Brasil. Eu tenho um capítulo que eu analiso a trajetória do Roberto Farias enquanto cineasta, né, outros filmes do Roberto Farias, e também tem um capítulo em que eu analiso a trajetória do Roberto Farias, uma trajetória profissional, mas para fora dos filmes, né, porque o Roberto Farias ele foi também da Embrafilme, né, e aí nesse capítulo eu vou me dedicar justamente a entender esse papel que a Embrafilme cumpriu ali durante um certo momento da ditadura militar e, sobretudo, né, o período em que o Roberto Farias exerceu essa presidência da empresa, né. Então eu acho que é esse o movimento, né, assim, de tentar transitar entre a historiografia da ditadura militar, você lembrou isso bem, né? Trazer essas contribuições recentes e também o olhar do historiador enquanto esse olhar atento, preocupado com essas questões contextuais, né? Políticos sociais, esses aspectos mais macro, né? Mas também estar sempre atento, sempre preocupado com essa questão
questão do próprio filme, quando a opção é por fazer do filme o seu objeto, que foi o meu caso, né? É claro que existem muitas formas de se abordar o tema enquanto objeto, e não necessariamente o filme precisa ser o objeto, né? Mas como esse foi o meu caso, esse era o meu interesse principal, então eu busquei justamente ressaltar esse aspecto da análise fílmica, né? Trazer essa contribuição de um outro campo, né? Portanto, fazer esse movimento interdisciplinar para realizar esse trabalho de o que eu chamo ali, né, no meu primeiro capítulo, de exegese de um filme, né? No caso do Pra Frente Brasil, né? Esse debruçar para os detalhes do filme, né? De tentar ali destrinchar, tentar dissecar esse filme nos seus mais variados aspectos, mas dando um destaque principal para esse componente estilístico, narrativo, né? De como se constrói o filme enquanto filme. Então, acho que seria isso, assim, pensando a partir dessa questão que você me colocou. Sim, sim. E aí, outra coisa que eu posso dar assim, grande destaque na maneira como você abordou o tema foi o reconhecimento de uma complexidade existente na relação entre o cinema e o Estado, no caso, a ditadura militar que estava em vigor nesses anos todos. Estou querendo dizer que você não parte de um olhar simplório de vilões e bonzinhos, né? Ou de cineastas enganjados e entreguistas, né? Existia, né, um grupo muito politizado, enganjado, mais à esquerda, como o Glauber Rocha, Nosso Pereira dos Santos, o Cacá Diegues, né? Você fala da relação deles com a Embrafilme e que os posicionamentos que Roberto Farias teve para poder negociar a autorização das obras junto à Embrafilme. Sobretudo o momento em que ele faz parte da Embrafilme, em que a presença dele está ali como um, digamos assim, um referencial de negociação entre o cinema e brasileiro e a Embrafilme, entre a verba pública que se precisava para produzir os filmes. E isso fica muito claro no que o Roberto Farias argumentou na entrevista, né? E esse filme ele chama a atenção também pelo elenco, né? Ao começar pelo Reginaldo Farias, Natália do Vale, impressiona o elenco, né, que foi escalado, né, para esse filme de drama, de uma ficção histórica, né? Filme de duração de 1h50, né? Um filme com Reginaldo Farias, Natália do Vale, Paulo Porto, o grande Carlos Zara, Ivan Cândido fazendo o papel de Garcia, né? Flávio Migliaccio, o grande Milton Moraes, né? Trabalhando ali como um homem da polícia política, o Sandro Solviati, Marcos Vinícius, né? Que faz o papel ali de um eletricista que descobre um grampo, né? A Neuza Amaral e um elenco, assim, não dá para falar para todo mundo que é um elenco muito potente. E aí, o seguinte, né? Esse filme, ele não mostra só a questão política, as dramáticas e difíceis cenas de tortura, né? Existe ali ele é um filme também, ele é um recurso para se entender a atmosfera cultural daquele momento. Passou as cenas da Copa de 70, né? Que dá para ver nos créditos, né? Que os áudios dos jogos são recuperados através da Rádio Globo, AM, né? Então, assim, toda uma atmosfera de ruas, as ruas do centro do Rio de Janeiro, do aeroporto
Santos Dumont, né, dos carros que se usavam na época, do vestuário, do corte de cabelo, cenas assim que elas são um rico recurso para quem também quer compreender o cenário cultural daquele momento. Então a minha pergunta agora é a seguinte, né? A divisão de censura e departamento de diversões públicas, né? Quais eram as motivações mais comuns para se censurar um filme naquele contexto de Guerra Fria, de anticomunismo, de revolução de costumes, de tropicalismo ou pós-tropicalismo, né, etc. Uhum. Sobre só antes de falar propriamente da censura, né, vale, dialogando aí com essa sua fala sobre o filme, vale dizer, né, assim, o Pra Frente Brasil, ele foi um filme que a gente pode considerar como um filme grande, né, dentro dos parâmetros do cinema da época, né, um filme que teve é um filme com nomes importantes, como você lembrou de vários aí, acho do próprio Antônio Fagundes, né, que tem um papel de destaque ali no filme, Elizabeth Savala, né, mas o Pra Frente Brasil, ele grande, é um filme que teve muita visibilidade, um filme que foi uma coprodução, né, da Embrafilme com a produtora do Roberto Farias, a RF Farias. Teve uma distribuição, quando foi lançado, né, ele passou um tempo proibido, eu vou falar um pouco disso daqui a pouco, mas ele teve uma distribuição considerável, né, conseguiu ocupar aí um número razoável de salas, considerando que o cinema brasileiro geralmente tem nesse sentido, e teve uma bilheteria boa, né, de mais de 1 milhão de espectadores. Ao mesmo tempo, né, apesar de ser um filme grande para os parâmetros brasileiros, é um filme que tem ali, como o cinema brasileiro em geral tem as suas precariedades, tem as suas limitações, né? A sua feitura tipicamente muitas coisas ali feitas a partir de uma lógica do companheirismo, né? Por exemplo, né, a própria escalação de para alguns papéis menores, né, de figuras da própria família do Roberto Farias, filhos do Roberto Farias, que depois teriam uma carreira no cinema, sobretudo como diretores e produtores, né, mas que ali foram escalados no papel de guerrilheiros, por exemplo, né. Então, quer dizer, uma produção grande, mas que ao mesmo tempo mantém essa dimensão, essa característica mais familiar, né? Porque mesmo o cinema brasileiro que se pretende industrial, né? Ele não consegue ser como Hollywood, né? Ser aquela mega produção estritamente profissional, né? E o próprio Reginaldo, que era irmão do Roberto, mas enfim, o Reginaldo já é um ator ali com uma carreira muito consolidada, né? De décadas de trabalho. Mas com relação à censura, né, que você me perguntou, o que era mais comum de ser cortado, ou o que costumava preocupar mais a censura, né? Em Minas Gerais, isso vai variar ao longo da ditadura, né? Assim, existe aí uma divisão que alguns autores vão fazer entre censura política e censura moral, que eu acho que é uma divisão... a linha que separa esses dois tipos de censura durante a ditadura militar é muito tênue, né? Porque existe uma percepção, para além de toda a discussão que movimentos políticos, culturais vão fazer, né, a respeito da dimensão política da questão dos corpos, por exemplo, né, da questão da revolução sexual, né, da libertação sexual e tal,
do feminismo, por exemplo, para além disso, né, existe por parte da própria censura, da própria legislação censória, né, uma demonstração de um entendimento, né, de que e aí isso tem muito a ver com essa lógica da Guerra Fria, tem muito a ver com essa paranoia, né, característica da época, o entendimento de que questões propriamente morais, comportamentais, estariam atreladas a um pretenso plano de subversão dos valores que era um plano comunista, esquerdista, revolucionário, a gente pode chamar de diferentes formas e era chamado de diferentes formas também pelos censores, né? Então isso vai oscilar assim, ao longo do tempo, né? Você tem ali um momento entre o AI-5 e até meados ali do governo Geisel, né, já chegando mais para os de 70, em que há uma preocupação, sim, muito forte, né, por parte da censura com a questão da nudez, do sexo, né, da representação do uso de drogas, né, isso também aparece muito nos pareceres censórios, mas também existe ali uma preocupação muito forte, né, com a questão mais abertamente política, mais estritamente política, no sentido de críticas ao próprio regime, né, por exemplo. Depois do período da abertura, né, que é justamente o período em que o Pra Frente Brasil se insere, isso de certa forma se inverte, né, você passa a ter, quer dizer, se inverte acho que não é a melhor definição, mas a preocupação com a questão das críticas políticas, ela se reduz, né, e você passa a ter uma ação muito maior com a questão da representação do sexo, da nudez e de outras questões que eram consideradas como um risco à moral, aos bons costumes, né, a um comportamento desejado pelo regime militar. Mas, de novo, tendo em mente que essas fronteiras elas são borradas, elas são tênues, né? Então, muitas vezes vai aparecer nos pareceres censórios referências a essa preocupação moral, né? Mas ali algum tipo de demonstração de um entendimento por parte do censor de que essa questão moral estava ligada a uma questão política mais ampla, a uma subversão da sociedade pelos comunistas e tal, né? Mas aí mesmo dentro desse universo em que há uma predominância da censura, que a gente poderia chamar de censura moral, vão existir casos, como o caso do Pra Frente Brasil, de filmes que ou foram proibidos totalmente, que foi Pra Frente, como foi Pra Frente Brasil, né? Ele foi interditado pela censura, ou de filmes que tiveram cenas cortadas, né, determinação de corte, por conta de questões mais estritamente políticas, né. O Pra Frente Brasil foi uma proibição totalmente por conta dessa questão da representação crítica, determinado momento político do Brasil, né, porque não existe ali nenhuma brecha para o que a gente poderia chamar de censura moral, né, não há nenhuma preocupação com representação da nudez, ou de personagens falando palavrões, ou de sexo, não há isso propriamente no filme, né? Então não foi esse o motivo. E quando a gente olha para o processo da censura do filme, está lá escrito, né, que ele é um filme, ele foi proibido por representar ali um risco à segurança nacional, né? E vários outros filmes que vão passar também por esse tipo de crivo censório, né? Poderia citar, por exemplo, A Freira e a Tortura, um filme do Oswaldo Candeias, que foi também interditado, ainda que, né, os censores ali apontassem para essa questão moral, né, da representação do sexo e tal, mas existia ali claramente também uma preocupação
com a representação da tortura, da violência policial, da perseguição política durante o início dos anos 80. É um filme como A Próxima Vítima, do João Batista de Andrade, que foi liberado, mas com vários cortes, né, e esses cortes eram todos, ou quase todos, agora não vou me lembrar de cabeça, mas voltados para essa questão da representação da polícia como corrupta e violenta, né, e uma polícia ligada ali também a uma atuação mais diretamente política. Há referências a isso no filme, né. Então esse tipo de preocupação, esses diferentes tipos de preocupação, eles andavam muito juntos, ainda que no período da abertura, me pareça, Anderson, assim, que há um esforço maior para se tentar separá-los, né? Mas ainda assim os censores acabam, às vezes, nem que seja por ato falho, né, se entregando ali nos pareceres, né, no sentido de que eles estavam preocupados com a questão moral, mas essa questão moral, em alguma medida, estava atrelada a questões políticas. E claro que isso também vai variar de censor para censor. A gente tem censores que tinham uma atuação mais rigorosa, né, mais agressiva até mesmo nos seus pareceres, e outros censores que tendiam a ser um pouco mais liberais. Então, isso também varia, e também é importante a gente ter sempre, né, em mente essa questão da longa duração, né, de uma ditadura que durou mais de 20 anos, né, e esse campo da censura às diversões públicas durante a ditadura também passou por transformações ao longo desse período, inclusive por um processo de modernização, né, da sua burocracia, ali no início da década de 70, né, de tentar se criar um profissionalismo maior na atuação desses censores, de capacitar esses censores, né. Inclusive existem alguns trabalhos também acadêmicos já feitos a respeito disso, que são bastante interessantes. Bom, você falou no começo, né, que, né, um dos capítulos do seu livro você trata da trajetória de Roberto Farias como um todo, né, que muita gente não sabe, né, que ele é o produtor de 3 filmes do Roberto Carlos, né, Ritmo de Aventura, Diamante Cor-de-Rosa, 300 quilômetros, Roberto Carlos a 300 quilômetros, o filme dos Trapalhões, que é o Alto da Compadecida, e vem mais atrás um filme que está na lista dos 100 maiores, né, no Brasil, né, Assalto ao Trem Pagador, né, que é o próprio Reginaldo Farias, e já Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia, ele já é Reginaldo Farias, como ator, Hector Babenco, né? E a questão que eu quero trazer é que você faz uma lista de filmes em que você consultou, que me chamou a atenção, né, que é uma lista de filmes que eles são uma espécie de antítese do cinema hollywoodiano. Lembro de uma entrevista de Lima Duarte falando sobre interpretar o homem brasileiro, das dificuldades que ele teve de se inserir no cinema e na TV, porque diziam para ele que tanto ele quanto Estênio Garcia eram homens que eram muito parecidos com o brasileiro. Certos papéis eles não podiam fazer. Então, essa lista de filmes representa essa antítese do cinema hollywoodiano, que vai mostrar o Brasil dos não europeizados, o Brasil dos desajustados sociais, o Brasil da gente parda, da gente mameluca, mostrar uma espécie de Brasil que não gosta de Brasil. Lembro de Nelson Pereira dos Santos abordando essa questão de que os brasileiros lá atrás não gostavam muito de ver a sua própria realidade no cinema, né? O que aconteceu com Rio 40 Graus, Rio Zona Norte. Ele achou que existia uma resistência do brasileiro comum que é o cinema, né? Então, os atores que são retratados fazem parte do elenco desses filmes que você citou, né? Como eu citei logo na nossa conversa, Wilson Grey, Átila Iório,
Cláudio Cavalcante, Kim Negro, que pouco aparece creditado, Paulão, José Lilgói, Ivan Seta, Marcos Vinícius, o grande Paulo César Pereio, Maurício do Vale, Romeu Evaristo, Cosme dos Santos, Tony Tornado, Ruth de Souza, Zezé Mota, Léa Garcia, Chica Xavier, Joel Barcelos, o grande Jesse Valadão, Milton Gonçalves, o Carlos Zara, grande Otelo, grande Jofre Soares e José Dumont, além de outros tantos aqui que eu não vou me lembrar, foram nomes que eu me lembrei. Então, puxando um pouco para o cinema novo que você cita, né? Explica para os nossos ouvintes o que era exatamente o cinema novo, qual era a sua proposta, a influência do neorrealismo italiano, né? E a relação do cinema novo com o Embrafilme, por exemplo. Certo. O cinema novo foi um movimento, talvez o movimento mais importante, né, pelo menos o mais conhecido da história do cinema brasileiro, um movimento ali que surgiu no início dos anos 60, e que foi um movimento de modernização do cinema brasileiro. Modernização no sentido, não num sentido propriamente técnico, ainda que eventualmente houvesse também isso, mas num sentido de inserção do cinema brasileiro no cinema moderno, né, no que era considerado o cinema moderno, que estava então explodindo em diferentes partes do mundo, né, desde o pós-Segunda Guerra Mundial, né, você falou do neorrealismo italiano, que é o movimento fundamental para a gente entender esse momento do cinema moderno, mas também, pouco depois, ali, aí já mais contemporâneo ao cinema novo, a nossa, e outros, né, movimentos que vão surgir em diversos países, tanto do leste da Europa, na própria América Latina, né, mas que vão buscar esse impulso modernizador, né? E que aí você tem razão, né, quando você cita essa questão de antítese de Hollywood, né, porque, de fato, esses cinemas, em diferentes partes do mundo, vão buscar uma relação menos classicista, né, do que o cinema hollywoodiano fazia naquele momento, né, menos comercial também, um cinema que seria mais verdadeiro, tanto no sentido do realismo, se a gente pega vertentes como o neorrealismo italiano, dentro do Brasil, né, o cinema de um diretor como Nelson Pereira dos Santos, que era muito influenciado pelo neorrealismo italiano, sobretudo aí nos primeiros anos, né, da sua trajetória, ou então mais verdadeiro, de um cinema que explicitava mais para o espectador a sua dimensão de construção discursiva, né? Então, se a gente pega, por exemplo, a Nouvelle Vague francesa, que era um cinema muito, não propriamente realista, mas um cinema mais político, né? Na maneira como ele se desconstruía enquanto discurso diante do olhar do espectador. E o cinema novo brasileiro também vai ter alguns diretores que vão seguir mais por essa vertente, né? O próprio Glauber, né, um cineasta que, apesar de abordar nos seus filmes temas da realidade brasileira, né, ele não fazia isso de uma maneira propriamente realista, ele fazia isso muito mais a partir ali de uma perspectiva alegórica, né, brechtiana, né. Então o Glauber, ele tinha essa concepção de cinema, né, que, claro, bebe um pouco do neorrealismo italiano, mas ele busca um caminho próprio, né, um caminho anti-ilusionista, né, porque eu acho que o cinema hollywoodiano hegemônico, ele tem muito essa característica, né, de ser um cinema ilusionista, né, em que o espectador mergulha na experiência de assistir o filme e se esquece mesmo que seja um filme de fantasia, né, mas o espectador se esquece do mundo e vai viver aquela experiência ali por 2, 3 horas, né, por 1h30, enfim. A partir de uma lógica da verossimilhança, a partir de uma lógica da transparência, e que o cinema brasileiro, esse cinema moderno, né,
cinema novo vai buscar, então, romper com isso. Como eu disse, existem diferentes vertentes. O Nelson, dentro do próprio cinema novo, né, o Nelson Pereira dos Santos, ele foi um precursor do cinema novo, quando ele faz lá o Rio 40 Graus, o Rio Zona Norte, ainda nos anos 50, e depois, nos anos 60, ele se insere no cinema novo, ele passa a fazer parte desse grupo, né? O cinema novo, você falou lá atrás, acho que na sua pergunta anterior, dessa questão da existência de cineastas engajados, né, politicamente nesse contexto da ditadura, e o cinema novo estava dentro desse universo do cinema politicamente engajado, e engajado na crítica, inclusive, né, ao golpe de 64 e à ditadura militar. A questão é que, a partir ali da primeira metade dos anos 70, né, final do governo Médici, né, começa a existir uma certa aproximação, né, entre determinados políticos, determinadas figuras que estavam no Estado, né, e determinados órgãos do Estado, e se aproximando de cineastas, de artistas, de intelectuais, que exercia uma posição de oposição ali à ditadura militar, né? E aí a própria entrada do Roberto Farias na Embrafilme, que se dá em 74, né, no início do governo Geisel, vai estar inserida justamente nesse movimento de aproximação, né, entre cineastas de oposição e figuras do próprio regime e órgãos do próprio regime, do próprio Estado brasileiro, né? É muito difícil fazer esse tipo de separação, né? Alguns cineastas, o Cacá Diegues, por exemplo, no livro de memórias dele, ele vai buscar fazer essa separação, né, do tipo, os cineastas que atuaram na Embrafilme nesse momento, eles não eram funcionários da ditadura, eles eram funcionários do Estado brasileiro, né? Só que eu acho que quando a gente está falando de um contexto autoritário como era essa separação fica um pouco mais difícil, diferente de um contexto de democracia, né, em que você consegue ali distinguir de maneira mais clara o que é governo e o que é Estado, né? O que é o regime político vigente e o que é a atuação do Estado de maneira mais impessoal, né? Durante uma ditadura isso fica um pouco mais embaralhado mesmo, né? Daí também o meu interesse, né, pela figura do próprio Roberto Farias e por esse momento do cinema brasileiro tão inserido, né, na Embrafilme ou em diálogo tão intenso com a Embrafilme, né? Empresa estatal de economia mista, criada no governo Médici, em 1969, e que vai, a partir de meados dos anos 70, exercer uma função muito importante, né, no desenvolvimento do cinema brasileiro naquele período, no financiamento do cinema brasileiro, na regulação, né, da atividade cinematográfica no Brasil e do mercado cinematográfico brasileiro, principalmente, o que vai gerar frutos muito positivos, né? A Embrafilme foi muito criticada por muitos cineastas da época, sobretudo cineastas mais independentes e que eventualmente não tinham ali os seus filmes financiados por ela, mas ela teve um efeito que eu acho que a gente pode chamar de majoritariamente positivo, sobretudo nesse âmbito do mercado cinematográfico à época, porque foi o momento, a segunda metade dos anos 70, foi o momento em que o cinema brasileiro conseguiu ter a sua maior inserção mercadológica no país, né? Com todos os desafios que isso implica, né? A competição com o cinema estrangeiro, sobretudo o cinema americano, o cinema hollywoodiano, no momento, inclusive, que o cinema hollywoodiano estava entrando numa nova onda, né, que era de produzir os chamados blockbusters, né, esses filmes que chegam com uma campanha de marketing pesadíssima em diversos países, ocupando um número gigante de salas de cinema, né?
Então, filmes aqui desse momento, como Tubarão, Guerra nas Estrelas, né? E o cinema brasileiro conseguiu ali exercer uma competição bastante, se não de igual para igual, mas conseguiu ali se manter, né, numa competição, conseguiu se manter de pé nessa competição e conseguiu ter números bastante impressionantes, né? E aí, só para, acho que duas coisas para terminar essa resposta, né, Anderson? Assim, eu acho que o esforço do meu trabalho vai muito nesse sentido de entender essas relações como relações complexas mesmo, né? Não é pretensão minha aqui criticar os cineastas brasileiros que se aproximaram do Embrafilme nesse momento, por ser um contexto de ditadura. Longe disso, né? Eu acho que é mais no sentido de compreender mesmo, né? Como que essas relações se deram e por que ocorreu essa aproximação, o que levou a essa aproximação e quais foram as consequências dela, né? E aí, para mim aqui, e isso aparece muito nas falas dos cineastas, é fundamental, né, essa noção de um protagonismo do campo cinematográfico sobre o campo político, ou seja, era mais importante lutar pelo desenvolvimento. O Roberto Farias acho que está muito inserido nessa lógica. Era mais importante lutar pelo desenvolvimento do cinema brasileiro do que ser politicamente coerente e rejeitar qualquer tipo de diálogo com o Estado brasileiro num contexto ditatorial, né? E também uma lógica de sobrevivência profissional, de colocar a profissão em primeiro lugar. Eu acho que esse é o ponto aqui que explica, em boa medida, essas relações nesse contexto, né? E, por fim, eu queria só retomar um aspecto da sua questão, que eu concordo com essa leitura que você faz, né, a respeito desse cinema ser um cinema antítese de Hollywood até certo ponto, mas eu destacaria que alguns desses filmes que você citou, como Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, o próprio Pra Frente Brasil, o Assalto ao Trem Pagador, eles foram filmes que tiveram um êxito comercial em boa medida porque eles se aproximaram de fórmulas comerciais que eram vigentes no cinema hollywoodiano, né? Não que isso seja um demérito, necessariamente. Eu acho que é mais constatação mesmo, né? De que existe ali, sobretudo, esse diálogo com o policial, com o thriller, com o filme de suspense, né? O filme de ação, que é uma tradição que existia até no próprio cinema brasileiro, existia um histórico aí de realização desse tipo de filme, e que esses filmes especificamente, né, que a gente lembrou, Lúcio Flávio, Pra Frente Brasil, vão se apropriar desse tipo de tradição, né, dessas características desses gêneros, né, e vão ali buscar atualizar para aquele momento ali do final dos anos 70, início dos anos 80, em que eles foram realizados, né. Eles são filmes muito bons, muito competentes, né, nesse movimento que eles fazem, né, mas eles são isso, né, assim, nesse sentido eles estão bastante distantes do que foi o cinema novo, sobretudo o cinema novo na sua vertente mais radical, né, esteticamente, lá do Glauber Rocha, por exemplo, né. Se a gente precisar, até faço uma comparação dessa ali num certo ponto do meu trabalho, pensando na representação política, né, de como os filmes representam as lutas políticas do seu tempo, entre o Terra em Trânsito, do Glauber Rocha, e o Pra Frente Brasil. São filmes radicalmente diferentes, né, no aspecto estético mesmo, né, estilístico, né. Mas que cada um, à sua maneira, aborda ali aquele contexto difícil, né? Já que o Terra em Trânsito, ali já final, né, da década de 60, no momento ali do recrudescimento da ditadura, e o Pra Frente Brasil já concebido na dita fase da abertura da distensão lenta, gradual e segura, né, já sob o governo do general
Figueiredo. Então, Exatamente. aqui as minhas últimas observações, né? Você, além do historiador Marc Ferrot, que você falou da relação de filmes como fontes para o historiador, Daniel Arão Reis, né? O grande Carlos Fico, também dois autores fundamentais para entender a complexidade que constitui a ditadura militar e suas etapas, entre 64 e 85, são etapas, são encontros e desencontros, que não dá para ser analisado esse período todo de forma simplista, sobretudo no que a gente está conversando aqui, a relação com a arte, o papel dos artistas, como se produzia, como se fazia para se produzir um filme no Brasil diante de um regime autoritário. Outro livro importantíssimo que você usa como uma fonte, né, de Beatriz Kouchner Canji-Guarda, Jornalistas e Censores do Ato Institucional número 5, a Constituição de 88, em que você corrobora uma afirmação da autora, né, de que toda censura é um ato político, né? Não há como, né, observarmos um parecer sem reconhecer, né, uma produção subjetiva do lugar político, do lugar do censor, né? Então não são documentos, digamos, não são documentos frios, né? São documentos que nos dizem, que nos revelam de um teor político impressionante, né? Documentos que estão como você bem colocou nos créditos, foram documentos acessados no Arquivo Nacional, né? Em Brasília. E também destaco na lista que você trouxe, né, filmes que foram adaptados de autores do teatro ou da literatura, como textos de Plínio Marcos, né, o Barra Pesada é uma adaptação, né, A Rainha de Aba, né, também, e textos de Nelson Rodrigues que foram adaptados, né, por Neville de Almeida, né, como os filmes que tiveram destaque a Sônia Braga, como a Dama da Lotação, o outro também que teve Lucélia Santos, a Bonitinha Mas Ordinária, mas, enfim, Wallace, quero agradecer a sua imensa colaboração, que vai aqui enriquecer aqui o repertório cultural de nossos ouvintes e que a nossa conversa ela tem um cunho didático e pedagógico de trazer informação para quem nos ouve, uma informação que possa ser esmiuçada, problematizada, que leve o sujeito ao discernimento, ao pensar, né, sobre especificamente o que estamos conversando, sobre cinema e regimes autoritários, especificamente a tudo que aconteceu entre 1964 e 85. Então, Wallace, fique à vontade para mandar um recado para nossos ouvintes. Anderson, eu que agradeço, acho que foi ótimo aqui o papo. Peço desculpa se eu me alonguei demais nas respostas, mas é sempre um prazer para mim falar sobre esse tema, falar sobre cinema em geral, né? Enfim, eu tenho que ficar, mesmo eu tendo me alongado, eu acho que eu ainda me controlei aqui, porque às vezes eu fico com vontade de falar de outras coisas, de puxar outros filmes, de conversar sobre outros assuntos dentro desse assunto geral, né, do cinema, da ditadura militar. Você citou aí tantos autores que foram importantes para mim, né? E aí, de novo, aquilo que eu falei no início, né, a importância desse diálogo interdisciplinar, né? Assim como autores como o Fico, o Daniel Arão Reis, né, cujos trabalhos são tão marcados por esse olhar complexo, sofisticado, né, para o período da ditadura militar, e ao mesmo tempo autores do cinema, né? Você citou o Marc Ferrot, que era um historiador, né, mas eu citaria também o David Bordwell, né, que é um teórico de cinema norte-americano, que eu trago também para o trabalho, que contribui muito para essa leitura dos filmes que eu proponho. E por fim, assim, né, enfim, mais uma vez te agradecendo, eu acho que eu faço aí mais uma propaganda do livro, quem quiser adquirir o livro foi lançado pela editora Apris,
no final de 2020, ele está disponível aí no site da editora, também está disponível em sites né, na própria Amazon. Então, quem tiver interesse de comprar o livro, Política como Produto, Para Frente Brasil, Roberto Farias na Ditadura Militar. E, enfim, se tiver também alguma dúvida, pode me escrever, pode me procurar nas redes sociais e a gente conversa para eventualmente tirar essas dúvidas, alguma dica, alguma sugestão envolvendo pesquisa ou envolvendo cinema em geral. Estou à disposição, mas é isso. Agradeço demais, adorei a conversa e é isso, um abraço. Muito bacana, Wallace, e enquanto conversávamos, ao fundo o disco Os Saltimbancos, de 1977, texto traduzido por Chico Buarque, né, texto original de Sérgio Bardotti, né, um disco que talvez muitos consideram como o disco de música infantil, talvez o mais importante ali entre os anos 70 e 80. Depois houve uma adaptação para os Saltimbancos Trapalhões. Nesse disco aparecem as vozes de Miúcha Nara Leão, Magrão do MPB4, Silvia Buarque e Bebel Gilberto. Então, para todos que nos ouvem, um abraço e até o próximo episódio. Cachorro, o que que é? E a galinha, o que que é?